Olá, hoje eu quero falar sobre os dois trabalhadores. Em Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 4, a palavra diz assim: Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo explica o princípio da justificação pela fé e não pelas obras. Ele se baseia justamente lá no raciocínio de Abraão, que foi justificado somente pela fé. Para ilustrar esse princípio, Paulo fala o seguinte: eram dois trabalhadores. Um trabalhou, o primeiro trabalhou e, portanto, ele merece receber o salário. Para esse trabalhador, o salário não é um favor. O patrão, ele tem uma dívida com esse trabalhador. Agora, em oposição a esse que não trabalhou, nós temos um segundo que não trabalhou. Não sabemos por que ele não trabalhou, mas o fato é que ele precisa do salário e por isso mesmo ele vem para receber no dia do pagamento. Você imagina a cena, né? Um merece porque trabalhou, está lá na fila, vim receber, e o outro nada fez e ele diz: eu vim receber. Queridos, o patrão é Deus, ele é o provedor de toda a riqueza. E os trabalhadores nós somos nós. A pergunta que eu faço: qual trabalhador é você? O primeiro trabalhador representa aquele que vive pela lei. Ele vem receber porque ele merece o trabalho. O segundo é aquele que vive totalmente pela graça, não merece. E existem pessoas assim dentro das igrejas. Pessoas que relacionam com Deus baseado no merecimento. Eu mereço, ou seja, se baseiam na lei. O segundo trabalhador também veio receber, mas ele representa aqueles que andam pelo princípio da graça. Ele não vem confiado no seu mérito ou justiça própria, mas confia unicamente na palavra de Deus. Sabe qual a diferença entre lei e a graça? A lei exige justiça, enquanto a graça consegue justiça. A lei é o que eu faço para Deus com o intuito de ser abençoado, mas a graça é o que Deus em Cristo já fez por mim para que eu seja abençoado. A lei depende do homem. Segundo a lei, tudo depende do homem. E se o homem não fizer por merecer, não pode ser abençoado. Isso é a lei. Mas a graça é confiar que tudo depende unicamente de Cristo. Queridos, você prefere a lei ou você prefere a graça? Não existe ninguém com mente sã que precisa da lei, porque a lei é difícil de você conseguir alcançar realmente, porque sempre você vai se sentir devedor. Esse texto fala de dois trabalhadores, e quem vive pelo merecimento sempre cai na acusação. Ou seja, aquele que vive acreditando: olha, eu mereço o meu salário e mérito pessoal, esse sempre vai chegar diante de Deus e procurar a bênção por merecer. Vai trabalhar porque acha o seguinte: ó, Deus, eu mereço, Senhor, por isso eu tenho que me dar. Para muitos irmãos, a liderança é algo muito difícil, eles até evitam, porque falam: eu nunca li a Bíblia suficiente, eu nunca orei suficiente, eu nunca jejuei suficiente, por isso eu não tenho como fazer a obra de Deus. E essas pessoas não vivem em liberdade, mas vivem sempre debaixo de condenação. O que ele não percebe é que ao concluir que merece a bênção, ele fica com um problema diante de Deus, porque você vai cobrar de Deus: olha, Senhor, eu mereço a bênção porque eu fiz tanta coisa boa. E queridos, nós já lemos um texto na Bíblia onde eram dois homens que estavam orando, e Jesus fala sobre isso. Um estava dizendo que era pecador, miserável, indigno, e o outro estava batendo no peito e dizendo que ele era o cara. Deus ouviu aquele que se considerava realmente não merecedor. Muitos nem ousam pedir alguma bênção porque se sentem indignos de receber. Eles são como o trabalhador que acha que merece o salário. Esse trabalhador vive quase sempre debaixo de condenação, porque nunca consegue cumprir todas as condições para receber a bênção. Quando você se relaciona com Deus com base na troca, você tem sérios problemas. Quem vive debaixo da lei vive sempre com a alma cansada, porque pensa que tem que agradar a Deus com algo que precisa fazer. Evidentemente, todos nós precisamos ter obras, trabalhar para Deus, nós temos que fazer isso, mas isso precisa ser resultado de um relacionamento e não de uma
tentativa de conquistar o amor de Deus, o favor, porque esse você já tem. Você é amado do Senhor, Ele deseja abençoá-lo tremendamente, mas Ele não pode abençoar você pela lei, porque se Ele te abençoar pela lei, ou seja, vai ser mérito seu, vai anular o sacrifício da cruz. Toda vez que é por mérito nosso, nós anulamos o sacrifício da cruz. E Cristo, o sacrifício de Cristo é a base de tudo. É a obra perfeita e consumada que nos fez justos diante de Deus. Quando você for orar, faça-o confiado na justiça de Cristo, que lhe foi dado gratuitamente. É por isso que quando nós oramos, nós sempre falamos no nome de Jesus. Porque nós estamos nele, nós estamos enxertados nele. Nós nunca fazemos uma oração pelos nossos méritos. Porque eu jejuei, porque eu li a Bíblia, eu mereço. Não. Mas eu sempre, quando eu oro, eu falo no nome de Jesus, Pai, me conceda esse pedido. Queridos, muitos imaginam que não podem pedir uma bênção grande porque não são dignos. Então eles veem alguém recebendo uma grande bênção, logo conclui que tal pessoa deve ser realmente uma boa pessoa, uma pessoa muito santa, e por isso nós acabamos idolatrando homens que nós achamos que são abençoados. Mas, queridos, se nós entendêssemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós teríamos outra opinião. Aquele que vive pela lei tenta fazer Deus ficar em dívida com ele. Muitos temem, mas pastor, então eu não preciso fazer nada. Queridos, quanto mais eu sou amado, mais eu vou amar o Senhor. Quanto mais nós recebemos a graça, mais nós amamos o Senhor. A bênção é para quem não merece. Se merecer já não é bênção, mas o pagamento de dívida. Enquanto você achar que merece muito, não vai receber nada, porque você está se identificando com o trabalhador errado. Porque Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Nós somos justificados no Senhor. E algo interessante que o que Jesus fez, imagine, você foi condenado por um crime, você foi condenado por roubo. E de repente o juiz fala, olha, eu vou perdoar você, você vai sair. Mas sua ficha vai continuar lá com esse roubo ali. O que Jesus fez foi não somente nos perdoar, mas rasgou a escrita da dívida. Não há nada escrito contra você, ou seja, você está limpo diante de Deus. E como nós podemos nos tornar como esse segundo trabalhador? Primeiro, nós precisamos crer no Deus que justifica o ímpio. Todo aquele que ensina que Deus justifica o ímpio será perseguido. Paulo foi, os fariseus não aceitavam, os fariseus ficavam indignados. Porque você imagina, Jesus ele curou os 10 leprosos. Havia mérito em algum dos 10 leprosos? Se nós olharmos, só um voltou. Se fôssemos olhar pela lógica, só um que mereceria ser curado. Os outros 9 não mereciam. O endemoniado de Gadareno. Cara, para o cara ser endemoniado, ele não devia ser gente boa não, porque o demônio só entra em quem não presta. E o cara tinha uma legião. E Jesus atravessa o mar para ir ao encontro desse homem e libertar esse homem. Havia mérito nesse homem? Não havia mérito. Nós precisamos entender que nós fomos justificados e não apenas perdoados. Ser perdoado é bom, mas é diferente de ser justificado. Ser considerado justo é muito superior. Você é perdoado e justificado. Mas existem alguns entre nós que infelizmente vivem segundo a lei. Eu vou expulsar demônio porque eu tenho 8 anos de consagração, eu fui no monte, então eu posso orar por enfermos, eu posso ministrar a cura. Queridos, aí é lei. É você que fez, é obra. Ou seja, você vive pela obra. Agora aquele que expulsa o demônio no nome de Jesus, ele faz na graça. Aquele que ora pelo enfermo, no nome de Jesus, ele faz na graça. Nós precisamos de uma grande fé para receber sem trabalhar. É preciso muita fé para não trabalhar e mesmo assim chegar para receber o salário. Muitos de nós não temos mais porque achamos que não merecemos. Então, queridos, um dos homens que mais agradou a Jesus foi o centurião romano. A mulher cananeia não mereciam, mas chegaram diante do Senhor. E nós temos que desistir de negociar com Deus. Desista de fazer barganha. Senhor, eu jejuei. Senhor, eu fiz, então eu mereço. Desista de fazer isso. Viva pela graça. A graça é um favor imerecido. Então, ao orar hoje, ore no nome de Jesus. Peça no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e amanhã tem mais.